Pessoas que se escondem atrás dos computadores, fazem ofensas nas redes sociais e pensam que não serão descobertas, estão bastante enganadas. Com rastreamento, as polícias civil e federal podem chegar facilmente à casa do criminoso virtual. Em São Paulo, um homem que fez comentário racista no YouTube foi pego e condenado. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. Episódios de preconceito ainda são recorrentes no Brasil, no trabalho, nas ruas ou em qualquer lugar. O desabafo é de quem vivencia ataques racistas no dia a dia. Lá na periferia eles relatavam, eu sou negro, né? Só que o fato de eu ter uma instrução escolar inibe um pouco eu sofrer esse tipo de coisa. Mas as pessoas que têm menos instrução são as que mais sofrem no dia a dia, no transporte, no seu cotidiano. Dependendo da região que eu tô, dependendo da hora que eu passar, se eu passar por uma pessoa branca, ela vai segurar a bolsa. E ela não vê isso, às vezes ela nem vê isso como algo racista. Esse que é o problema do Brasil, a gente não assume o nosso racismo, o nosso preconceito. Nos últimos anos, as manifestações preconceituosas tomaram conta também do território online. E não importa a classe social, entre as vítimas, pessoas públicas e artistas famosos viraram um alvo de críticas e ofensas. É muito grave a ofensa na internet e ela pode causar um dano absurdo. Eu tenho um caso de clientes que sofreram ofensas no Facebook, por exemplo, e ele era um artista, ele foi afastado da banda, está passando por problema psicológico, problemas emocionais. Então a ofensa, ela gera um transtorno absurdo. Mas quem faz ataques ofensivos na internet pode sim ser identificado e responder por crimes de racismo conforme a lei. Para isso, basta a vítima fazer uma queixa em qualquer delegacia da Polícia Civil ou mesmo recorrer ao Ministério Público Federal. Os procuradores de São Paulo recebem várias denúncias. Este comentário racista foi feito por um morador da capital na página do YouTube. Ele associou a figura de um negro ao macaco e exaltou a soberania de pessoas brancas. O Ministério Público entrou com uma ação civil contra o internauta pela prática de discriminação e preconceito. Na primeira instância da Justiça Federal, o homem foi condenado a 2 anos de reclusão. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa no valor de 5 salários mínimos. Ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, alegando ter esquizofrenia e problemas mentais. O juiz recusou a alegação de insanidade e nem mesmo determinou a instauração do incidente, porque entendeu que a doença teria sobrevindo, a própria defesa indicou uma data muito posterior à data do crime. Então, por conta disso, o juiz já rejeitou essa alegação sem determinar a realização do exame e a turma também, no julgamento do recurso, entendeu que não havia razão para se instaurar o exame de insanidade. Ao analisar o processo, o desembargador entendeu que o homem ultrapassou os limites da liberdade de expressão, publicando palavras de ódio e preconceito, e por isso manteve a sentença de 1º grau. Há no país uma jurisprudência já pacífica nesse sentido, de que a liberdade de expressão não pode acobertar esse tipo de conduta. E a Justiça, o Ministério Público e a Justiça têm, de fato, agido no sentido de reprovar essas condutas. A nossa turma já se defrontou algumas vezes com esse tipo de conduta, seja tendo como vítimas e alvos do preconceito negros, seja quando as vítimas foram nordestinos, como no ano passado, em 2017, e em outros casos. E sempre, claro, se houver provas nos autos, a Justiça tem mantido essas condenações e, é claro, um dos objetivos da Justiça Penal é dissuadir condutas da mesma natureza. No ano passado, o Via Legal mostrou ataques de ódio contra nordestinos nas redes sociais. Um rapaz, que também foi condenado pela Justiça, criou uma comunidade virtual e propôs que todos os nordestinos deveriam ser expulsos de São Paulo. Na postagem, havia xingamentos que os comparavam a vermes.
Um problema que eu vejo nas ofensas em redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, é que a maioria dos ofensores não acreditam na justiça. Eles estão atrás do computador e acham que pode fazer e falar o que bem entender sem punição alguma. É um grande engano, porque existe uma legislação, a legislação é forte, muitas pessoas são condenadas, as penas não são tão altas, são penas de 2 a 4 anos, mas é muito fácil chegar no criminoso eletrônico também. Hoje, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem profissionais que fazem um rastreamento de IP, chega na casa do criminoso virtual e ele com certeza será pego e punido. Com acesso à internet cada vez mais fácil e rápido, para muitos, o assunto precisa ser tratado com mais consciência e responsabilidade pela própria sociedade. Como que poderia resolver uma situação dessa? É educação. O nosso país é deficiente nisso e não é só para as classes mais desfavorecidas. Eu convivo com pessoas de classes privilegiadas e que falta educação nesse sentido. É importante a divulgação desse tipo de coisa para que as pessoas cada vez mais sejam conscientes de que se elas sofrerem isso ou se virem alguém sofrendo, elas têm a quem recorrer a um poder que pode julgar e definir qual vai ser o melhor a ser feito para isso. Acho que as pessoas precisam amar mais, né, para que esse tipo de preconceito não exista, né? Independente se é preto, se é branco, se é loiro, se é azul, né? Quando a gente aprende a amar as pessoas do jeito que elas são, acho que não tem margem para que isso aconteça, né? Então, acho que a sociedade tem esse compromisso, tem essa obrigação. Nesse novo mundo que a gente está vivendo da internet, o acesso ficou tão mais rápido e não vai ser a cor da pele, não vai ser esses preconceitos que vai ter que usar uma ferramenta tão importante que na internet para ser uma coisa tão destrutiva.